Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22 e 23. Diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Nós somos informados a partir da Bíblia Sagrada que o espírito do anticristo sempre atuou sobre alguns homens na história da humanidade. Podemos dizer que o Caim foi o primeiro a dar lugar a esse espírito. A Bíblia nos fala que o Caim, ele matou seu irmão Abel. E por que matou? Porque o seu irmão era justo. O seu irmão era do bem. O espírito que atuava no Caim era o espírito do ódio. Espírito que, segundo o próprio Deus, estava levando o Caim à prática do mal. Deus falou: Caim, se tu viesses fazendo o bem, é certo que teu sacrifício teria sido aceito. E assim por diante. Então, mas o espírito do anticristo, ele não parou por aí. Depois nós conhecemos o famoso Nimrod, aquele que iniciou a construção da torre, a famosa Torre de Babel. E esse espírito, ele atuou em todo o Antigo Testamento, através de homens que se destacaram à frente de impérios mundiais, do tipo Senaqueribe, Nabucodonosor, e tantos outros homens que se levantaram em oposição a Deus, em oposição aos valores, os princípios divinos, em oposição à palavra do Senhor. Nos dias de hoje não é diferente. Nos dias do João, quando ele escreveu esta epístola, já era uma realidade ainda mais evidente. E o João estava falando desse espírito que já atuava, inclusive, no seio da comunidade cristã da época. Hoje nós sabemos que esse espírito, o espírito do anticristo, ele atua no mundo da política. Quantos governantes não têm se projetado no mundo e têm ido contra Deus, contra a lei do Senhor? Mas também no âmbito da religiosidade, talvez até numa proporção maior. Muitos que se dizem de Deus e que professam a sua fé em Cristo, entre aspas, acabam se deixando levar pelo espírito do anticristo, que vai contra tudo aquilo que diz respeito a Cristo. Quando nós falamos de Cristo, nós falamos do Messias prometido, do Deus encarnado, do Verbo que se humanizou, e segundo as Escrituras, é o Deus único e verdadeiro, ainda que em forma humana, no meio dos homens. Por isso que um dos títulos que Jesus recebeu foi de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, falar de Cristo e levar em consideração Cristo e as suas propostas e os seus ensinamentos, ela levar em conta tudo aquilo que Deus aprova e condenar também, juntamente com Deus, tudo aquilo que Deus condena. A injustiça, a maldade, a falta de respeito, de amor ao próximo, a falta de misericórdia e assim por diante. Muito bem. O João, ele vai falar desse espírito atuando nos seus dias
E aqui eu quero recapitular, no passado também houve esse espírito, a partir do Caim. No futuro, nós sabemos que vai continuar havendo, até que por fim venha o anticristo propriamente dito, porque o João também vai falar deste anticristo, usando o termo a besta lá no Apocalipse, especialmente no capítulo 13 e também no capítulo 17. O Paulo, ele vai tratar do anticristo propriamente dito, lá em 2 Tessalonicenses, e vai usar a expressão, o filho da perdição, o homem do pecado. O Daniel, ele falou desse indivíduo que viria também no futuro, aquele que trataria de mudar as leis, né? Os costumes, ostentaria ser o próprio Deus. Muito bem, então nós estamos caminhando para esse cumprimento, quando o anticristo se projetar, tomando as rédeas deste mundo, para governar durante 7 anos. É isto que em escatologia, estudo das últimas coisas, vai nos revelar. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que tomar cuidado com o espírito do anticristo. E uma das características do anticristo, e o João aqui ele nos faz um alerta, diz respeito justamente à pessoa que vai contra Cristo e contra os seus valores. Contra tudo aquilo que Jesus, ele pregou, viveu e nos ensinou a viver e a pregar. E aqui, para ir concluindo, o João vai dizer o seguinte, que quem não confessa Jesus Cristo como sendo de fato o Cristo prometido, o Deus que haveria de se humanizar e habitar entre nós, cheio de graça e cheio de misericórdia e poder, porque é isso que as Escrituras nos revelam a respeito dele. Essa pessoa, ela está indo contra Deus, logo ela não tem Deus. Não adianta a pessoa falar, não, eu sou contra Cristo, eu tenho a minha religião, vai contra os princípios cristãos, vai contra a cultura judaico-cristã, mas eu tenho Deus. Não tem Deus, meu irmão. Você não tem Deus. É a palavra que eu acabei de ler que está falando. Para ter Deus, tem que confessar Jesus como Salvador, como Senhor de sua vida e se submeter aos seus ensinamentos. É impossível o homem dizer que tem Deus se ele ignorar Jesus como sendo o Deus que se humanizou. Jesus que tem todo o poder, ele ressuscitou dizendo, a mim foi dado, ou foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, por exemplo, ele conhece tudo, não é? Pedro chegou a certa feita respondendo Jesus e disse, tu sabes de todas as coisas, Jesus. Não é isso? Ele, depois de ressuscitado, Apocalipse 1:8, lá é dito que aquele que é alfa e ômega, o todo-poderoso, o que há de vir. Ou seja, ele é onipotente. Ele é onipotente. Alguém muitas vezes questiona, mas Jesus sabe quando, ele chegou a dizer que não sabe quando será a sua vinda. Jesus estava como homem, havia certas limitações. E a palavra diz que o Senhor Jesus, né, quando ele assumiu essa performance humana, ele abriu mão de alguns pré-requisitos ou atributos, né, da divindade. Mas depois de ressuscitado, Jesus sabe tudo. Ele é onisciente. Ele não se limita a nada. E nós temos que crer neste Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. E ele foi muito claro, dizendo, ninguém vem a mim a não ser, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu e o Pai somos um. E quem vê a mim vê o Pai. Então é isso. Temos que confessar Jesus, temos que assumir que ele é o nosso único Deus e a vida eterna, de acordo com 1 de João, capítulo de número 5 e o versículo 20. E só assim nós vamos estar também confessando o Pai. Só assim nós vamos estar confessando também o Pai. João 14:1, Jesus disse, credes em Deus e credes também em mim,
O homem sempre creu em Deus, ainda que teoricamente, mas nunca creu em Jesus. Agora há uma necessidade urgente de nós crermos não apenas no Pai, mas também no Filho e o Espírito Santo. Se você gostou dessa reflexão, acesse o canal Valério Pontes e vamos juntos evangelizar o mundo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.